Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal Sobre o Reino. Hoje nós vamos estrear um quadro aqui no canal que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. E esse quadro se chama Conselhos de Paulo. Na palavra de Deus tem muitos conselhos e muitas cartas que foram escritas por Paulo. Além de conselhos, tem explicações sobre alguns temas que nós precisamos saber, textos de louvor a Deus, mas nesse quadro nós vamos falar sobre os conselhos que ele deu às igrejas para as quais ele escreveu as cartas, mas que serve para nós também. Para entendermos um pouquinho mais sobre a vida de Paulo, ele foi quem escreveu 13 livros do Novo Testamento. Desde os livros de Romanos até o livro de Filemão. Olha só quantas cartas que ele escreveu. Fora que talvez tenha algumas que nós não encontramos. Mas essas 13 são suficientes para aprendermos cada vez mais com ele. Como vocês já leram aí no título desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre um dos conselhos dele, onde ele diz para imitarmos. Vamos ler? Isso está lá em 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Nós sabemos que a única pessoa que nós devemos tomar como um exemplo completo é Jesus Cristo. Dele nós podemos imitar qualquer coisa, a forma com que ele falava, o que ele falava, como ele vivia. Tudo na vida de Jesus serve para nossa inspiração e ele é o nosso maior exemplo. Mas Deus também inspirou outras pessoas para escrever a palavra de Deus e para nos inspirar e para nos ensinar. E dentre essas pessoas nós temos o apóstolo Paulo. Deus também coloca nas nossas vidas outras pessoas, como pastores e líderes, familiares e amigos, que nos ensinam e nos inspiram a cada dia. Isso não significa de forma alguma que essas pessoas não erram. A única pessoa que não errou foi Jesus. Mas nós podemos pegar as coisas boas e imitarmos. Imitamos os nossos pais, imitamos os nossos líderes, aquelas pessoas em que nós nos espelhamos. Mas desde que essas atitudes correspondam à palavra de Deus e correspondam a Jesus. Mas como a gente pode ter certeza de que a gente pode imitar a Paulo, porque ele era também um imitador de Cristo? Vamos aprender um pouquinho sobre a vida dele. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 3, diz: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Esse versículo fala sobre Saulo, também conhecido como Paulo, e nos conta que ele era perseguidor da igreja, ia de casa em casa procurando cristãos para prender. Mas como que a gente vai confiar e imitar um homem como esse, que estava perseguindo a igreja, prendendo aqueles que têm a mesma fé que eu e você? Vamos ver mais um pouquinho do que aconteceu na vida dele. Logo no capítulo seguinte, capítulo 9 de Atos, conta um pouquinho da conversão de Paulo. Vamos ler dos versículos 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui então a gente encontra como que aconteceu a conversão de Paulo. Uma voz vinda do próprio céu, vinda do próprio Senhor Jesus, falando com ele: Por que me persegues? Enquanto ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo Jesus. Mas a partir desse momento tudo mudou. Ele ficou 3 dias cego, fez um jejum, mas logo depois disso ele voltou a ver. E depois usou toda a sua vida para proclamar as verdades do reino de Deus. Vamos ver mais um pouquinho de como era a vida de Paulo antes dele se converter. Olhando para ele, parece que ele era uma pessoa muito ruim. Estava perseguindo a igreja, querendo matar os cristãos.
mas na verdade ele acreditava em Deus também. Ele acreditava no mesmo Deus que eu e você. Ele só não acreditava em Jesus. Ele era um judeu e, religiosamente falando, para os judeus, ele era um ótimo judeu. Olha só o que está escrito lá em Filipenses 3, dos versículos 5 e 6. Foi circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nesse texto aqui, Paulo estava dizendo que não era para confiarmos na carne e na lei. Ele diz que se era para confiar na carne, ele então podia confiar ainda mais, por causa de tudo isso que nós lemos. Ele era irrepreensível, segundo a lei dos judeus. Mas ele entendeu que não precisava da lei para ser aceito diante de Deus, mas sim de Jesus, a quem ele estava perseguindo. Então, como nós podemos ver, Paulo, ele era judeu, perseguia a igreja, porém ele foi convertido realmente pelo Espírito Santo. Ele passou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo, se fortalecendo em Jesus, para aí sim começar o seu ministério. Falar de Jesus na igreja, conhecer novos irmãos e ser esse apóstolo e esse pregador da palavra que nós tanto conhecemos. Agora vamos ler alguns textos lá de Gálatas para entendermos um pouquinho mais sobre a vida de Paulo. Gálatas 1, versículos 11 e 12 diz: Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Com esses textos, nós podemos ver que tudo que ele escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo, foi ensinado por Jesus Cristo. Então, nós podemos aprender com ele. Agora, os versículos 22 e 23 do mesmo capítulo. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Com certeza foi muito difícil para Paulo. Imagina alguém que está perseguindo a igreja, de repente se converter e querer fazer parte dela. Alguns irmãos no começo tinham um certo preconceito e um certo medo também dele estar, na verdade, mentindo. Mas a conversão dele foi verdadeira e a gente vê isso na vida dele. Uma das coisas que mais me chama atenção na vida de Paulo, que eu queria destacar ainda nesse vídeo, é sobre a alegria dele, mesmo em meio à provação. Você sabia que dentre essas cartas que nós falamos, 4 delas ele escreveu enquanto estava preso? Ele escreveu Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses, isso tudo enquanto ele estava sofrendo por causa de Jesus. E nessas mesmas cartas, e até em outras, ele está dizendo para continuarmos alegres, mesmo em meio às provações. E eu vou ler aqui o que ele escreveu lá em Filipenses 4, dos versículos 12 e 13. Olha só como ele estava certo de que a alegria e a provisão dele vinham de Cristo. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente conhece tanto esse versículo e temos ele gravado em nossa mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui ele não estava falando que podia ter muitas riquezas. Pelo contrário, ele estava falando que com Cristo ele pode passar os momentos que for. Ele pode passar pela prisão, ele pode passar pela fome, ele pode passar pela perseguição. Ele pode passar inclusive pela morte, que foi o que aconteceu com ele. Ele morreu por causa de Cristo, ele entregou a vida dele por causa de Cristo. Enquanto ele passava o tempo aqui, a vida dele era de Cristo. E no momento da morte também foi por Cristo. Como ele mesmo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente vê isso acontecendo na vida dele. Nós podemos testificar que tudo que ele disse não foi só de boca, não foi só uma palavra qualquer, mas foi a verdade que habitava no coração dele e nas atitudes e na vida dele. E é por isso que eu decidi abrir esse quadro aqui, para nós estudarmos os conselhos que ele tem para nossa vida. Vamos aprender com ele, que é um dos maiores exemplos que nós temos de fé. Vamos aprender com esse grande homem usado por Deus, que soube o que era perseguir a igreja, mas que passou por uma transformação completa e chegou a ser um dos maiores pregadores da história. Se você quer saber os próximos conselhos preciosíssimos que nós teremos da Palavra de Deus, já se inscreve aqui no canal e não se esqueça de ativar a notificação também, para que assim que surgir um vídeo você já seja notificado e venha conferir os conselhos dele. Não vamos falar apenas sobre isso, vamos continuar falando sobre todos os assuntos da Bíblia, mas vai ser um assunto bem frequente por aqui agora. Espero que Deus abençoe a sua semana e viva assim como Paulo viveu, seguindo e imitando a Cristo. Para que entre o Rei
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Continuando. E pensas, pode continuar.